nessa noite típica curitibana, né? Nessa época de chuva, de preocupação também, porque tem provocado tantas desgraças que nos entristecem, quanta gente sofrendo. Vamos dar início à nossa reunião pela prece. Querido Mestre Jesus, nesse instante em que nos reunimos em Teu nome, Senhor, queremos agradecer pela oportunidade que se renova, pela alegria de estarmos albergados pela nossa casa, pela alegria de participarmos desse grupo de trabalho, de estudos, para mais uma noite de aprendizado, de palestra, nesse horário tradicional da SER. Que nesse ambiente de paz, envolvidos pelo amor dos amigos espirituais, possamos nos beneficiar dos ensinamentos que nossa companheira trouxer, possibilitando a cada um o esclarecimento, o aprendizado e, principalmente, a oportunidade de, a partir da reflexão, mudar o comportamento, a atitude, buscando cada vez mais se aproximar daquele modelo que o Mestre Jesus nos trouxe, preconizando a fraternidade e o amor a todos aqueles que conosco seguem nessa jornada terrena. Que os amigos espirituais estejam conosco, inspirem a nossa Rosana e inspirem a cada um de nós, para que esse trabalho possa atingir o objetivo que se propõe. Rogamos a Jesus, a sua presença entre nós, e que assim permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo da nossa, uma vez mais, da nossa companheira Rosana Catânio, esposa do nosso querido Júlio, casal fundador da casa e que já, ao longo do tempo, desempenhou todas as atividades na nossa Sociedade Espírita Renovação, dando a sua colaboração sempre que são chamados, sempre que são convocados. E para não fugir à regra, nessa noite, a atividade é de palestra e a responsabilidade é da Rosana. Olá, boa noite a todos. Um prazer estarmos aqui novamente juntos, né? E vamos estar hoje falando a respeito de planejamento. Não só o planejamento voltado a uma questão pessoal, mas um planejamento um pouquinho maior, né? E espero que a gente consiga. Qualquer semelhança, mera coincidência em relação ao desenho apresentado. Nós estaremos vendo dentro do planejamento a atualidade humana, planejamento familiar e melhoramento da humanidade. Vejamos então. Não funcionou, então passamos aqui. Dentro do planejamento em atualidade da humanidade, nós percebemos que muita coisa mudou nesses últimos tempos e sabemos muito bem a necessidade que todos nós temos em atualizar uma série de situações para poder dar funcionalidade à nossa vida em um tempo de pandemia a qual nós passamos. A atualização humana, né, que nós efetuamos, foram em vários setores dentro das atividades humanas em que foram afetados com essa pandemia, onde ninguém podia sair de casa, todos estávamos, de uma certa maneira, isolados e quase como que o mundo meio que parou nesse instante. Parou
em vamos dizer, em uma tomada de atuação, seguindo a necessidade de uma melhora, de sair dessa condição de albergados em casa, apesar de que, sem dúvida, tem uma função muito grande esse trazer toda a família para dentro de casa e estar juntos para juntos crescermos, né? Mas, independente dessa questão, em visando questões profissionais, educacionais e de estabilização socioeconômica, né, de todo o mundo, realmente afetou do começo da produção até o final, né, da entrega em tudo, e houve uma necessidade de se formarem pessoas, estabelecerem novas rotinas e novo andamento. E isso proporcionou um desenvolvimento grande, sem dúvida nenhuma, intelectivo das pessoas, se a gente pensar, porque se saiu de uma zona de conforto, onde havia tudo relativamente organizado dentro de algumas questões, para, de repente, estacionar e começar uma nova maneira de atuação, e isso proporcionou ao desenvolvimento intelectual, muitas cabeças pensando em como agir em cada uma das áreas, e a gente nunca viu tanta tecnologia, né, voltada à informática, às questões, para que as pessoas tivessem a oportunidade de aprender as coisas mesmo dentro de casa. Apesar de fugirem da condição familiar, tendo de se fechar em algum recinto, onde pudessem efetuar reuniões online, e, enfim. Mas isso tudo proporcionou, sem dúvida, sem sombra de dúvida, um crescimento grande. Após essas questões, o retorno às atividades, né, depois da pandemia, foi moroso, muitos se colocaram assim, com dificuldade do retorno, primeiro pela proporção da própria pandemia, na qual todos se achavam com um certo receio desse retorno, em como seria essa atuação, se não estaríamos novamente criando novas cepas, novos vírus, quer dizer, tanta coisa diferente, onde se pensou em todos os aspectos possíveis e imagináveis relativa a essa questão de daí sair de dentro de casa para retornar a uma atividade ao qual é a nossa. Somos, na realidade, gregários, vivemos dentro de uma sociedade e necessitamos desse convívio e dessa atuação muito bem estabelecida. Esse começo, principalmente em vários setores, muitas das pessoas se acomodaram, criaram uma certa atuação dentro de casa e acharam que assim, não, agora é tudo online, e isso faculta que haja possibilidade de as pessoas não saírem de dentro do lar. Isso dificultou até mesmo, se a gente puder perceber, na quantidade de pessoas frequentando determinados setores, que são de suma importância e com uma finalidade bem estabelecida e que favorece, na realidade, uma manutenção da caminhada. E o questionamento que não quer calar, né? Por que, onde começar essa reforma? Porque vai ter que haver uma reforma nas pessoas, na maneira de pensar, de estabelecer novos princípios, para que se saiam da onde eles se colocaram fechados. Nós temos de viver em sociedade. Não só pelo fato de que os lugares agora estão mais fechados em determinadas situações, mas por um fato muito maior, que não é um planejamento simples e unicamente nosso, mas principalmente um planejamento que diz respeito a uma questão global, uma questão universal até, e que a gente vai estar tocando.
dentro dessa planificação, a gente vê aqui, né, que João, né, nos coloca aqui no capítulo 10, no versículo de 9 até 9, depois 14 e 16, o que vem sendo cantado por Jesus inicialmente, mas também depois repassado pelos seus evangelistas, seus discípulos, e que nos traz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai que me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e a elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aí a gente pergunta assim, como assim formar um único rebanho e um só pastor? Jesus menciona e fala essa questão que foi trazida por João, traz para que a gente perceba que ele veio do Pai. Isso todos nós já temos essa consciência, sem dúvida alguma. Ele veio do Pai, e esse Pai é Deus, né? Porque foi isso que ele nos exemplificou em relação ao Pai Nosso, né? Pai Nosso, Pai de todos nós. Somos todos irmãos. E ele fala assim, ele veio do Pai, o Pai o conhece e o mandou para cá, para justamente colocar a necessidade de o quê? Formarmos uma grande família. A fraternidade existente entre nós. E o que a gente observa nesses últimos tempos não é bem essa questão. Mesmo em tempo de pandemia, percebemos países querendo formar novas, vamos dizer, fronteiras geográficas, né? Situações em que, havendo interesse de algum país, auxiliar outros, enfim, a gente percebe muita manipulação sociopolítica, e que isso afeta, sem dúvida alguma, a harmonia existente entre todos nós. De fraternidade, estamos longe ainda, né? Existe, então, o porquê da gente também ter sido colocado dentro de casa, junto à família, porque ela é importante. Mas é importante também estabelecermos essa fraternidade não só entre a família menor, mas se existe um só pastor e um só rebanho, é que todos nós deveremos estar seguindo esses ensinamentos que Jesus veio nos trazer. E aí já vem sendo cantado há muito essa questão a respeito desse planejamento maior, que é um planejamento trazido por Deus para que Jesus viesse efetivar, mas que quem realmente tem que fazer esforços não é Jesus. É alguém ou outras pessoas que somos nós. Vejamos uma outra questão que é trazida aqui. Também ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbar, porquanto é preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim, pois se verá povo levantar contra povo, reino contra reino, e haverão pestes, fomes, tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Então, isso a gente percebe que há muito está havendo uma modificação estrutural, até geológica, em que existem,
vários tremores, maremotos, situações acontecendo, mesmo que sejam isoladas, não de caráter extremamente mundial e avassaladora, mas a gente percebe. Até a chuvinha de hoje, entre aspas, né? Foi muito forte. Nós não estamos tão acostumados com situações assim. A gente está vendo que está havendo uma movimentação diferenciada em vários aspectos. E seria para quê? Para assustar as crianças, aquelas trovoadas assim de, né? Absolutamente, para pensar o que a gente está fazendo em relação à natureza, o que nós estamos fazendo em relação às coisas todas que nos colocam assim, né, em situações onde a gente percebe uma disputa muito grande, porque existem questões que estão sendo esquecidas, né? Isso está em Mateus, no capítulo 24, versículos 6 a 8. E relembrando a vocês que Mateus é Levi, né? E Levi nada mais é do que Bezerra de Menezes, como a gente já comentou, situação passada, e que, se a gente percebe, está entre nós ainda. Está buscando que a gente realmente venha formar o quê? O reino de Deus em nós. Ele está insistindo para a unificação e a união nossa. Não é isso que ele tem feito desde a época em que Bezerra esteve realmente entre nós e continua entre nós, buscando que a gente repense e refaça a nossa vivência para que haja uma possibilidade de vamos dizer, uma subsistência melhorada e que transformemos o mundo em outras situações. A gente percebe ainda, né, dando continuidade ainda com Mateus, também ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra, tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim, pois que verá povo levantar-se contra povo e reino contra reino, e haverão pestes, fomes, tremores de terra, diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. E essa verá, quer dizer que ainda tem mais coisas a vir, certo? Era isso que a gente queria ressaltar. Repetimos tudo que está ali e começamos a pensar, por que verá? Porque ainda não estamos fazendo, né, o que deveríamos estar efetuando para uma melhora nossa e de todo o conjunto. Vejamos que dentro desse planejamento, nós temos aqui, os tempos são chegados. Quem fala é Kardec, que vai estar trazendo aqui na Gênese, né? Dizem-nos de todas as partes que são chegados os tempos, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Não é uma catástrofe, uma questão bombástica. É as pessoas começarem, através de toda essa situação que está nos aturdindo, a começar a pensar o que é que eu tenho feito para trazer esse transtorno a toda essa atmosfera fluídica, porque o nosso pensamento, ele emite vibrações que expandem. Então, só o pensamento, a palavra e a ação somadas de todos e tendo essa repercussão da maneira pela qual a gente tem percebido, copiando o que a gente acaba de ler, os tempos são chegados e as questões estão acontecendo e ninguém está mudando a sua atuação de agir. Ninguém está efetuando o dever de casa, certo? Que deveria estar fazendo. Mas dentro ainda do planejamento, ele nos coloca, agora é São Luís que fala, né?
é o guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, e também guia espiritual da França, ele nos coloca: aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Então, a humanidade vai transformar-se, né? Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Então, sabemos que esse auxílio, né, isso está no Livro dos Espíritos, no capítulo, na conclusão, na última parte do livro, na questão 1019, que é São Luís mencionando isso. Por que haverá progresso? Porque as pessoas que estarão encarnando, e sabemos que estão vindo uma série de pessoas com capacidade intelectiva e de desenvolvimento em várias áreas do conhecimento humano, mas que ainda vão estar atuando e necessitando do nosso auxílio para o quê? O direcionamento correto e para que isso se efetive. E nós temos de fazer a parte que logo mais vai estar aqui sendo exposta para que a gente perceba da nossa necessidade. Nesse planejamento, vejamos o planejamento familiar. Todos nós temos a noção e o conhecimento, né, que o casamento é um dos pontos em que é efetuada a planificação ainda no reino, no mundo espiritual. Existe uma equipe integrada de pessoas que se reúne para verificar as questões as quais podem ser estabelecidas. Mas é claro que ainda na 238, nós, com a nossa capacidade, já temos condições de estar com a nossa capacidade desenvolvida pela pouco de lucidez que já temos, de interferir e pedir questões para que haja essa planificação. E dentro da planificação, a formação da família, a união, né, estável entre duas pessoas, que é interessante, Raul menciona isso em uma palestra que ele fala, quando Adão e Eva se uniram, eles não foram buscar papel em nenhum cartório, ninguém mencionou em cartório, em juiz, em nada nesse sentido, mas eles se uniram e formaram uma família e mantiveram essa união. É essa união estável, duradoura, que se fala e que está fundamentada no respeito. É isso que estamos mencionando em relação ao casamento, à formação de uma família, certo? É claro que se a pessoa quer casar e necessita dos papéis que são oferecidos pela Constituição, pelas leis, sem dúvida nenhuma, deve efetuar essa questão. Ninguém está indo contra em absoluto, por favor, ao contrário. Mas a gente aceitar o que hoje a própria lei já fala, né? Que é uma união estável, com mais de 2 anos, provada esse convívio entre as pessoas, já é considerado casamento, sem dúvida. Uma outra questão, firmando propósitos de vida comum, aplicando o sentimento, amplificando o sentimento e a bem-querença. É lógico, o respeito, a atuação mútua, conivente, a conversa, o estabelecimento de todas as questões que assegurem uma vivência respeitosa é, sem dúvida, fundamental. E constituindo e alicerçando o amor, sem dúvida, fundamentalmente, a esse grupamento e desse para a humanidade. Então, tiramos dessa questão uma coisa importantíssima, que a família é a célula máter da sociedade. É ela que faz com que, dentro da convivência, inicialmente de 2 seres, posteriormente,
ampliando essa condição, haja a possibilidade de elas se manter uns ligados aos outros por amor. Sabemos que existem situações diferenciadas, mas por que são colocados indivíduos que às vezes têm pensamentos contrários, atuações contrárias na vida dentro de uma família? Porque se colocassem como vizinhos, companheiros de trabalho, iriam se afastar um do outro, porque não conseguiriam trabalhar esse sentimento. E é por essa razão, uma das razões é essa, de estarem juntos para que esse sentimento mal expressado entre eles se transforme em amor e faça com que haja mudança inicial da sociedade. E é claro que, adiantando, a humanidade em progresso vem junto também. Sabemos muito bem, na questão 695, que nos coloca essa questão. Que progresso é esse? O progresso tanto intelectual quanto moral. E que, sem dúvida nenhuma, hoje, o que nós temos em relação às questões que voltadas ao progresso da humanidade, onde que vamos caminhar juntos, estão, vamos dizer, contundidas, porque não estão atuando de acordo como deveriam estar atuando. Então, abolir a instituição da família, sem dúvida, é uma recrudescer a animalidade. E isso está na 696. Então, muita gente diz assim, não, fica um tempo com uma pessoa, isso não é casar, não é uma união estável. Isso não constitui uma família, isso não constitui um alicerce que dê suporte a que a sociedade venha viver ligada em sentimentos de bem-querença. Então, a função maior da família é educar a humanidade. Daí a gente fica pensando, puxa, como educar a humanidade? De que maneira está se expressando nessa planificação maior de Deus, de que Jesus nos trouxe essa condição de nós estarmos educando a humanidade? Como isso? Então, vejamos aqui que no planejamento é através da reencarnação. Reencarnação que já foi cantada, já se tinha uma noção na época de Moisés, sem entender propriamente dita o que ela era. Jesus a trouxe como um estandarte, mostrando a respeito da reencarnação e falando até Nicodemos, né, a respeito dessa questão. E o que a gente sabe e tem como conhecimento, que em uma única encarnação, jamais qualquer tipo de conhecimento, em toda a objetividade e profundidade, poderia ser conseguido por um indivíduo. Há necessidade de, muitas vezes, aprimorar-se conhecimentos voltados às ciências, em uma, duas, três, quantas sejam, e ainda mais em outras situações, como vamos estar estabelecendo aqui, espero. A planificação reencarnatória, ela é solidária, ou seja, uma encarnação vai trazer, através das atividades que o indivíduo efetue, consequências que repercutem, sem dúvida nenhuma, na outra encarnação. Ela é solidária. Então, se eu ajo mal, eu vou ter que refazer esse mal. E ela, então, vai estar interligada dentro dessa necessidade. Um exemplo pequeno. Então, ela continua a ser efetuada e estabelecida, né, pelas outras questões. E esse crescimento progressivo de cada um, com abnegação e devotamento, a gente vê aqui esse progresso, né, progressivo aqui, que seria tanto
intelectual quanto moral, e a gente sabe, na 780 e 780A, que o progresso intelectual engendra o progresso moral. Como assim? O progresso intelectual me dá a capacidade de eu entender o que é certo do que é errado e, na minha vivência, eu estabelecer possibilidades que cada vez mais me coloquem em eu executar aquilo como um dever, como uma condição legítima e que entra em consonância com as leis divinas, as quais regem a minha vida. Então, sem dúvida alguma. E aqui não é SS, foi um S a mais no Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe, no capítulo 6, que nos coloca a questão de abnegação e perseverança, devotamento em tudo que a gente faça para tentar modificar a nossa atuação como seres humanos e nos melhorarmos cada vez mais, mas cumprindo a parte que nos cabe, sem dúvida alguma, dentro da vida. E isso é colocado como objetivo dentro do Livro dos Espíritos, dentro da reencarnação, certo? Então, ele nos traz esse conhecimento e essa possibilidade, facultando esse conhecimento trazido, que é a moral do Cristo, sendo ampliada e desvelada para nós, e está entre nós dentro da doutrina espírita. Então, é importante que a gente perceba a necessidade de mudar de... E não quer saber de mudar agora. Só um pouquinho. Aí. Convivendo em sociedade, sendo exemplo aos que nos cercam, nós temos condições, sem dúvida, de estabelecer em nós o exemplo frente às outras pessoas. E isso já é uma maneira, sem dúvida, de podermos estar atuando na melhora das pessoas. A gente chama atenção aquele indivíduo que faz errado, que não quer cumprir seus deveres, como também aquele que é cumpridor dos seus deveres, das suas atuações. Ele vai, busca, traz, exemplifica junto a quem não entende, ele passa o conhecimento. Então, chama atenção um e outro, certo? E é importante que a gente perceba a necessidade que temos de fazer parte desses indivíduos que assim possam agir, né? E aqui temos uma outra questão de suma importância, que é efetivamente o que vai nos trazer a mudança inevitável da humanidade. E ela se encontra em uma questão da 685, tem o homem direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas o que tem a ver a velhice com o que a gente está falando? Tem a ver, primeiro, que a gente está percebendo que é uma parte que toca a cada um de nós de podermos dar o suporte a essas pessoas que não têm condições, pela saúde, pela idade, pela situação, de poder, às vezes, não tem nem condições de efetuar um trabalho, uma situação. Isso diz respeito a todos nós. Mas isso está no Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, dentro da lei de trabalho, né, que é o capítulo 4 dessa parte. Agora eu pergunto, lei do trabalho, e o que é que vai trazer aqui? É uma das partes que eu considero das mais assim, tocantes para todos nós e que diz respeito ao que aqui vem tratando. Primeiro pela pergunta que Kardec que menciona todas essas questões
e vai trazendo as respostas que os espíritos deram ou as mensagens que foram trazendo. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O que é necessário? E daí vem a resposta maravilhosa, né? Que é: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo esse família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Aqui ele explica exatamente o porquê dessa questão. Se o velho não tem como trabalhar, se a pessoa, né, não tem possibilidade de viver, a sociedade deve manter. Mas agora vem a parte principal. Essa é uma nota de Kardec que vem a parte. É assim, uma das partes mais bonitas que eu considero, sinceramente, dentro das leis morais e até mesmo da doutrina, porque ela coloca a função a qual estamos, cada um de nós, necessitados em receber. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem o de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Isso é uma realidade, nem todas as pessoas, às vezes, por condições até reencarnatórias, para que ele dê valor ao trabalho que antes talvez não tenha executado, que ele reveja a sua maneira de estar atuando, que era contrária, que ele ficou, né, no dolce far niente, como sem fazer nada, que ele agora venha buscar e mostre o quê? A persistência. Aqui é isso que ele está falando. A persistência para conseguir. Mas mesmo assim, continuando, quando se generaliza, né, a sustentação do trabalho, assume a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria, a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Então, ele tenta, através de mecanismos que a economia desenvolveu, aumenta a produção, aumenta, então, o número de trabalhadores para que haja produção de maior quantidade, mas muitas vezes quebra-se isso, como diz aqui, né? Este equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, sem dúvida, às vezes enchentes, catástrofes que ocorrem e sabemos muito bem que isso se dá, né? Durante as quais não se deixa o trabalhador de ter que viver. Então, incendeia alguma coisa ou algo aconteça, como conseguir permanecer e efetuar a sua atuação. Daí, continuando ainda na nota de Kardec, ele nos traz assim: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem a qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos. Portanto, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quem é que está responsável pela educação moral? Quais são as pessoas às quais a moralidade tem que ser repassada? É o colégio, a escola, a orientadora educacional? Não, não é. É a família, certo? É o pai, é a mãe. A instrução é dada no colégio, mas a educação,
a de forjar caracteres em que os princípios vão estar sendo esculpidos no indivíduo, de haver, vamos dizer, hábitos formados, e esses hábitos formando, sem dúvida alguma, um conjunto no qual o fortaleça e lhe traga a moral de viver, é só, sem dúvida alguma, na família. Então, considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população sem princípios, sem essas questões, sem ter recebido muitas vezes a atuação, sem o freio e entregues aos seus próprios instintos, onde o egoísmo e o orgulho, que são as nossas chagas, estão marcados em nós, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem, sem dúvida nenhuma. E por isso, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Este é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, vejamos que isto é Kardec colocando. Por isso que me perdoem assim, colocar a paixão que eu tenho por Kardec em relação à sua grandiosidade enquanto espírito superior, sem dúvida, um membro encarnado da equipe do Consolador prometido, certo? Do Cristo redivivo, que é a doutrina espírita, que o Espírito de verdade escolheu e que esteve entre nós e conseguiu formar o maior tratado filosófico, científico, religioso que nós temos, e que dá a condição de que a gente perceba que é a família, sem dúvida, que deve estar atuando para que haja a possibilidade de uma mudança de atuação. Daí perguntamos assim, mas e por que a gente não voltou nesses dias de pandemia, a conseguir conciliar mais tempo com os filhos, e nós somos em busca só e unicamente de coisas que viessem a constituir o planejamento e a possibilidade de progresso econômico, de voltar o mundo a rodar. Aí é que está. Pergunta que fica no ar, né? Da gente saber e, de repente, mas eu preciso trazer o pão para casa. Precisa, sem dúvida alguma, mas pode muito bem, em momentos pequenos, dedicar pequenas horas, momentos de uma convivência amorosa, efetiva, e que transforme, que faça forjar esses caracteres dentro do indivíduo e que haja a formação moral efetiva da família. Então, Jesus Cristo, que é o nosso irmão, é o mestre maior, guia da humanidade, que veio nos trazer todas essas questões e que oportunizou o pedido a Deus que viesse novamente o Cristo Consolador, sem dúvida, ele fez o que deveria ser feito. É no arcabouço do lar que a humanidade vai se aprimorando para maior missão outorgada a dois seres humanos por Deus e que devem efetuar a parte que lhes cabe, ou seja, a educação dos seus filhos, certo?
Então, a instrução é importante, sem dúvida, devemos lutar para que cada vez haja um aprimoramento maior da educação. Mas a educação não de caracteres, a educação instrução, de livros, né, de conhecimento que nos traga. Agora, a que vai forjar caracteres, só nós é que temos condições. Porque no momento em que nasce a criança, ela é frágil, ela não tem como se defender, e ela vem nesse invólucro, desse jeito, para que a gente tenha condições de começar a perceber nela situações de atuação que são equivocadas. E ali a gente vai, pouco a pouco, aprimorando, possibilitando a melhora, atuando em várias situações nas quais transformamos e educamos os nossos filhos. Fazer a parte que nos cabe, obedecer e crescer em conjunto. É isso que devemos efetuar para que a humanidade possa sair do que tem sido cantado, a necessidade da transformação em todos nós. Mas isso se começa em casa, entre os nossos, e dali a gente sai, como colocou Kardec, não sem nenhum aprimoramento, mas embasado na maneira correta e efetiva de como agir e como estabelecer o nosso crescimento. Era isso que eu tinha para dizer. Deixa eu fazer uma brincadeira com a Rosana. Eu não gosto de fazer referência à palestra, mas só uma brincadeirinha. Quer dizer que eu deixo a vida me levar, vida leva eu, não vale. Tá certo. Nós que temos que conduzir o nosso destino, né? Construir e conduzir. Muito obrigado, Rosana. Muito oportuna a tua palestra e o teu tema. Nós, em seguida, passaremos ao trabalho dos passos, depois de encerrar a primeira parte da palestra. Pedimos que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados, que serão chamados. A gente pede assim para que a ordem se estabeleça e o trabalho seja feito da melhor maneira possível. Agradecemos a presença de todos, agradecemos ao Mestre Jesus a oportunidade do estudo, do aprendizado, da reflexão. Podemos levar conosco essa orientação e, acima de tudo, o lembrete à responsabilidade de cada um na condução dos seus dias, na construção do seu futuro. Enfim, cada um de nós tem a noção exata e a responsabilidade de que é capaz de dar a sua colaboração na construção de um mundo cada vez melhor, na medida em que nós individualmente nos melhorarmos. Rogamos a Jesus que nos acompanhe no retorno aos nossos lares, que abençoe os nossos familiares, que estenda seu manto de amor e paz sobre tantos necessitados nesse instante, Senhor. Vítimas das intempéries, vítimas da violência urbana, vítimas da violência de guerras, nessa destruição terrível que assistimos, principalmente na Europa. Que o Mestre Jesus assista àqueles que sofrem as consequências dos desmandos dos nossos dirigentes, Senhor. Que console os corações sofridos, aqueles irmãos que perderam seus familiares, seus filhos, seus pais, seus lares, e quantos se largam pelo mundo sem destino, em busca de um coração amigo que lhe dê o abrigo de que necessita. Que o Mestre Jesus permaneça entre nós ao longo dos nossos dias. Que assim seja.